Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou jogar real pra vocês. Eu tinha começado a gravar esse vídeo antes, só que assim, eu não tava conseguindo, cara. Eu não tava conseguindo me concentrar, eu não tava conseguindo ali focar, né? Nos principais aspectos de jogo, porque, pô, cara, é uma emoção muito grande o que o futebol faz com a gente, o que o futebol mexe com todos nós que somos torcedores, né? Que sempre estamos aqui, que acompanhando a equipe, seja cornetando, seja elogiando, a gente sempre tá ali. E hoje o Palmeiras faz a sua maior virada da história da Libertadores, né? Hoje o Palmeiras mostrou que é o time da virada, mostrou que é o time da virada. O Abel, ele cumpriu com a promessa dele, ele cumpriu com a promessa de quinta-feira ser uma noite mágica, e ele tornou esse fim de noite, né? A gente já tá encaminhando aí para um fim de noite. Ele tornou esse fim de noite mágico para todos nós, torcedores do Palmeiras. O Palmeiras chega a mais uma final de Libertadores. Os 3 anos anteriores nós sofremos com as derrotas que tivemos. Chegamos perto de ir para a final da Libertadores, porque eu acho que a final é um outro contexto, é um outro jogo. A gente vai ter muito tempo para falar sobre a final, a gente vai ter muito tempo para discutir sobre a final. Mas para mim o que importa agora é os próximos as próximas 24 horas da gente poder desfrutar desse desafio que foi cumprido, que foi vencido, essa barreira que foi ultrapassada. Eu estava confiante, sim, claro, mas ao mesmo tempo me parecia, eu até brinquei aqui, semi-impossível. E o Palmeiras chega à final da Libertadores 2025, meus amigos. Vocês têm ideia disso? Quero parabenizar aqui, cara, parabenizar aqui o Alan. O Alan, ele foi um fator desequilibrante da equipe do Palmeiras. Que jogo que esse garoto fez. Ele se encontrou muito bem ali na posição, né? Uma posição que era uma carência, sim, defensiva, uma carência ali de marcação da equipe da LDU, e a LDU também veio com uma postura extremamente covarde. A LDU veio com a postura de time pequeno, veio para sentar no resultado, tomou um gol, não mudou sua postura, tomou 2 gols, não mudou sua postura, tomou 3 gols, não mudou sua postura, cara. A LDU acho que só foi mudar sua postura no final do jogo quando levou o quarto gol. Então, assim, cara, na moral, com todo o respeito do mundo, não seria nem justo o Palmeiras, depois do jogo que fez, depois da intensidade que colocou, depois de jogadores que conseguiram tirar o coelho da cartola, o Abel faz 3 mudanças para essa equipe, né? Coloca o Fux, coloca o Alan e também coloca o Sousa. E esses 3 jogadores têm uma participação direta nos gols que aconteceram hoje. E a gente ainda tem a entrada do Rafael Veiga, que, cara, parece que virou a chave. Virou a chave, era um jogador que até semana retrasada a gente tava reclamando da performance dele, da forma como ele andava em campo, chegou hoje, assumiu a posição de líder, bateu no peito, cobrou o pênalti de forma muito segura, deslocando o goleiro ali, ó, e chutando centralizado, forte no gol. Além disso, também teve participação, né? Fez gol também. Então, pô, Rafael Veiga eu acho que renasce agora para essa final da Libertadores e quem sabe para a final da nossa temporada. Era um jogador que a gente não esperava ainda quando o Abel coloca ele. Pô, será que o Rafael Veiga é o cara para esse jogo? E foi. E foi o cara para esse jogo. Foi outro jogador também que desequilibrou no momento que o Palmeiras ali não conseguia fazer, talvez assim, tantas variáveis como fez no primeiro tempo. Era um momento da partida que parecia ali um joguinho um pouco amarrado, um joguinho um pouco difícil, a LDU numa zona de conforto, a LDU acreditando que dava para segurar até o final, e aí Rafael Veiga chega, o Abel faz as substituições, coloca o Veiga e ele muda o patamar da partida. E agora, meus amigos, a situação que nós temos é o seguinte: em novembro nós teremos uma reedição de 2021. E assim, nós vamos falar muito sobre isso, tá? Eu vou falar bastante sobre a partida de Flamengo e Palmeiras, né? Mas não é porque eu sou flamenguista não, tá bom?
que não uns caras aí que fica falando umas groselhas na internet, não é por causa disso não, é porque hoje são as duas principais equipes do cenário, são as duas principais equipes do futebol brasileiro, e nós vamos ter justamente a final contra o Flamengo. Então é importante a gente desmiuçar tudo, porque diferente de 2021, o bastidor dessa partida ele chega muito, mas muito mais quente. O bastidor que a gente já vive paralelamente no Campeonato Brasileiro, cara, ele vai se encontrar agora na Libertadores. E mais uma vez, a Conmebol vai ter que engolir a seco o fato de nós termos duas equipes brasileiras disputando o título. Isso mostra a evolução do futebol brasileiro, e isso mostra principalmente o trabalho de duas equipes hoje que vem à frente, financeiramente falando, estruturalmente falando, na contratação dos seus jogadores, na sua gestão. E tem tudo para ser uma partidaça, tem tudo para ser talvez, sei lá, a maior final de todos os tempos da Libertadores. Falaram isso em 2021, só que em 2021 nós não tínhamos o cenário e o contexto que nós temos agora, de duas equipes que se encontram com várias histórias entrelaçadas, né? O gosto amargo do torcedor do Flamengo contra o Palmeiras em 2021, o seu técnico que estava em 2021. Então olha só, meus amigos, olha só os personagens, os protagonistas de uma partida, olha o tamanho desse espetáculo que vai ser essa final entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que vai ser lá em Lima. Então, cara, o Palmeiras hoje mostrou que essa semana pode ser a nossa grande virada de chave para tudo. Aquela semana de instabilidade que a gente passou, aquela semana ali que o futebol estava amarrado, parece que finalmente se abriu, o apoio da torcida também colaborou muito para isso e vamos rumo à final. Eu não vou conseguir, pessoal, fazer aqui críticas, eu não vou conseguir fazer reflexões, eu não vou conseguir colocar opiniões agora mais, talvez, táticas, técnicas da partida, porque, pô, não tem como, não tem como. Essa é a noite agora que a gente não dorme, só que a gente não dorme por um bom motivo, né? Libertadores, tamo aí. A glória eterna, obsessão.